Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 29 de janeiro de 2025, a nossa quarta-feira. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixo entradas por lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Pessoal, ontem poucos jogos, mas os dois jogos que eu mais tinha confiança para trabalhar, tanto que eu coloquei no bilhete, acabaram não batendo, tá? Eu coloquei para vocês dupla chance ao Etihad e mais de 1,5 no jogo. O jogo tava 1 a 1 até o último lance do jogo, onde o Al Ittihad acabou tomando o gol da derrota. E no jogo do Al Hilal, o mesmo cenário, o Al Hilal saiu atrás do placar, buscou um empate e no finalzinho da partida também tomou o segundo gol. Então os dois jogos redaram da mesma forma. Obviamente, nosso bilhete já tinha arredado no primeiro jogo, mas o cenário das partidas foram bem parecidos, né, cara? O favorito saiu atrás, buscou um empate e tomou o gol da derrota no último lance do jogo. E foi basicamente isso que eu fiz, só trabalhei essa linha nessa segunda-feira. Como falei, poucos jogos, assim como a terça-feira também vai ser de poucos jogos. E é isso. Então, se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que é a forma de você contribuir com o meu trabalho. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui, trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Quem quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixo entradas por lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Mas agora, já falei demais, bora pro que interessa, bora para os jogos. Pessoal, nessa quarta-feira a gente vai ter a última rodada de Champions League, cara, aí é todos os jogos ao mesmo tempo, cara. Que loucura. Vai ser difícil acompanhar todos os jogos, tá? Eu vou escolher alguns para acompanhar no ao vivo. E como falei, vai ser difícil, por isso que eu vou fazer muita coisa pré-live. Quem tá lá no grupo VIP vai receber tudo. Vou compartilhar alguns bilhetinhos com vocês também. Mas, cara, vai ser difícil de trabalhar, como falei. Muitos jogos ao mesmo tempo. Vamos lá. Primeiro jogo do dia, a gente tem o PSV recebendo o Liverpool, que é o líder. Provavelmente vai ser o líder. Ele tem 13 gols de saldo. O Barcelona tem 15, né? O Barcelona tem um saldo muito bom. Pro Liverpool perder a liderança é só perdendo e o Barcelona vencendo o seu jogo. Com o empate, o Liverpool garante a melhor campanha da competição. Já o PSV tem 11 pontos. O PSV tá com a classificação bem encaminhada. E, cara, praticamente classificado, porque o Benfica e o Stuttgart se enfrentam. O Bruges e o Manchester City se enfrentam. Então, um vai tirar ponto do outro. Não vai ter jeito. Então o PSV tá praticamente classificado. Acredito que até se fizer os cálculos aqui certinho, tá matematicamente classificado. Mas ele quer buscar uma posição melhor. Ele pode subir aqui e teoricamente enfrentar adversários mais fracos no primeiro mata-mata. E o Liverpool com o empate garante a sua classificação. Em uma situação normal aqui, cara, eu trabalharia em mercado de gols ou a favor do Liverpool. Essa odd aqui do Liverpool, por quê? A chance do Liverpool poupar alguns jogadores aqui é muito grande. Mas o Liverpool, como falo pra vocês sempre, na temporada, pra mim, o melhor time do mundo na temporada até o momento. O PSV é um time que eu gosto bastante de trabalhar. Passou por um momento de oscilação. Eu não vou trabalhar resultados antes de ver a escalação do Liverpool, mas eu gosto do mercado de gols, tá? 1,5 pra colocar no bilhete é interessante. Gosto também desse mais 2,5 gols na partida, cara. O PSV é absurdo pra gols e vai enfrentar um time que tem um contra-ataque, um ataque muito forte, que é o Liverpool. Como falei, deve poupar alguns jogadores, mas o time misto do Liverpool também é muito forte. Então, vou ficar no mercado de gols pré-live. Antes de sair a escalação. Saindo da escalação o Liverpool titular, cara, com uma odd dessa, vou te falar. Pode ser que eu trabalhe a favor do Liverpool, tá? Fechou? O outro jogo às 17 horas, a gente tem o Borussia Dortmund recebendo o Shakhtar Donetsk. Aqui, Borussia, já classificado, tem 12 pontos. O Manchester City, que é o primeiro time fora, tem 8. Não alcança o Borussia Dortmund. Porém, o Dortmund pode conseguir se classificar entre os 8. Porque o Barcelona recebe a Atalanta, que é uma das equipes que está aqui dentro da zona de classificação. O Dortmund pode vencer o seu jogo, pontuar, a Atalanta não pontuar. Pode ser que o Milan não pontue. O Milan enfrenta o Zagreb, que teoricamente é um adversário mais tranquilo. O Leverkusen também tem um jogo tranquilo, deve vencer. E o Atlético de Madrid vai enfrentar o Salzburg. Então tem muitos times que têm jogos tranquilos. O jogo mais difícil é a Atalanta, que vai visitar o Barcelona. Então ele pode, quem sabe, contando com o tropeço de muita gente, conseguir essa vaga. É difícil, mas com uma vitória, ele pode garantir uma posição melhor para o mata-mata. E o Shakhtar ainda tem uma chance remotíssima de classificação, tá? A chance do Shakhtar conseguir essa classificação é muito pequena, cara.
Por quê? Olha isso aqui. Ele tem 7 pontos. O Stuttgart tem 10. O Sporting também tem 10. O PSG tem 10. Benfica tem 10. O PSG enfrenta o Stuttgart, que um vai tirar pontos do outro. Porém, a diferença de saldo é muito grande, cara. O Shakhtar tem menos 6 gols de saldo. Então, ele precisa tirar uma diferença muito grande de saldo para conseguir a sua classificação. Então, praticamente eliminado. Existe a chance de buscar essa classificação, mas é muito difícil. O que eu gosto? Primeiro cenário, 2 gols. E acredito que o Dortmund não perca. Essa odd de 1,30 que eu não queria pegar. O que eu vou fazer? Dupla chance Borussia Dortmund com mais de 1,5 no jogo, tá? É uma boa pedida para mim. Dortmund vem marcando gols com uma frequência muito grande, mais de 1,5 com uma sequência muito grande. Apesar do Dortmund não viver o seu melhor momento, é só a gente olhar a sequência aqui, ó, empatou com o Werder e vinha de 4 derrotas consecutivas, mas vai enfrentar um time de uma liga inferior, um time inferior tecnicamente a ele, e ele precisando do resultado para tentar sonhar com uma classificação direta. Então, vou trabalhar a favor do Dortmund. Fechou? Outro jogo, a gente tem o Sporting recebendo o Bolonha. Aqui o Bolonha já eliminado, né? Bolonha tem 5 pontos, não tem chance de classificação. E o Sporting dependendo apenas de si para conseguir a sua classificação. Com uma vitória já garante. Com um empate, ele vai depender dos demais resultados. Vai praticamente garantir a sua classificação também. Por quê? Ele vai fazer 11 pontos e vai manter o seu saldo. O Manchester City vencendo vai ultrapassar ele. Porém, o Stuttgart e o PSG, que são os dois times que têm a mesma pontuação que ele, se enfrentam, cara. E aí o que vai acontecer? Se empatar, o Stuttgart é eliminado. Se o Stuttgart vencer o PSG é eliminado. E se o PSG vencer, o Stuttgart vai ser eliminado caso o Manchester City vença, obviamente. Então, cara, é um jogo que o Sporting depende apenas de si para se classificar e joga pelo empate. Então, o que eu gosto? Se empate anula Sporting é legal, porque, como falei, joga dependendo de si, com o empate já garante sua classificação. Então, é uma boa pedida, empate anula Sporting, ou até um dupla chance Sporting com um golzinho do Sporting na partida. Bolonha provavelmente vai jogar totalmente reserva, já eliminado. Não tem muito o que buscar nessa fase da Champions, até porque não tem mais vaga para a Europa League agora. Agora foi eliminado, tá fora já. Não tem mais esse negócio de ir para a Europa League. Então, como falei, Bolonha não tem mais muito objetivo na competição. Então vai poupar praticamente todos os seus titulares. E o Sporting tende a levar vantagem na partida. Outro jogo, Girona e Arsenal. Girona também eliminado, né? Como a gente já viu nas últimas rodadas, apenas 3 pontos. E o Arsenal, cadê o Arsenal? O Arsenal aqui, ó, terceiro colocado. Com um empate já garante a sua classificação entre os 8. Com uma vitória garante pelo menos a terceira melhor campanha. E ainda pode ter a segunda, dependendo do resultado do Barcelona. Então, jogo para trabalhar a favor do Arsenal. Gosto do empate no Arsenal. Não vejo o Arsenal perdendo esse jogo. O time do Girona vem fazendo uma temporada bem ruim. Não vence 8 partidas. Então, eu gosto do empate anula Arsenal aqui. 17 horas, outra partida. Dinamo Zagreb recebendo o Milan. Aqui o Milan querendo se garantir entre os 8, que já garante uma classificação para uma fase posterior. E o Zagreb ainda sonhando com uma classificação, o que é muito difícil. Por quê? Cara, ele tem um saldo muito ruim. Ele vai precisar de uma combinação absurda de resultados do City não vencer e do Stuttgart perder. Então, cara, é uma situação muito difícil para o Zagreb conseguir essa classificação, mas ainda existe a chance, como falei, apesar de ser remota. Que eu gosto. Empate anula Milan. Acredito que o Milan não perca esse jogo. O Milan vem num bom momento, não perdeu em 9 dos últimos 10 jogos. E também pode ser legal 2 gols, cara. Por quê? O Zagreb joga a vida, como falei. E o Milan vem fazendo jogos de gols. Se a gente olhar aqui os últimos jogos do Milan, nos últimos 10 jogos do Milan, nos últimos 8, na verdade, em todos a gente teve pelo menos 2 gols. Então pode ser uma boa pedida também. Mas como falei, a minha prioridade aqui é o empate anula Milan. Young Boys e Estrela Vermelha, que é confronto de 2 eliminados. Então, cara, aqui, tô de fora. Não vou fazer nada. Pode ser um jogo bom para gols, pelo que as equipes produzem, mas como não vale nada, tô fora. Outra partida, 17 horas, a gente tem o Brest recebendo o Real Madrid. Brest, surpreendente, já classificado para a próxima fase. Real Madrid também já classificado, porém Real ainda sonhando, quem sabe, com uma vaga aqui entre os 8 ou com uma classificação melhor. E o Brest, que eu falei surpreendente, conseguiu essa classificação. Que eu gosto. Cara, eu gosto do Real Madrid para vencer. O Real Madrid vem muito bem depois daquele amasso que tomou do Barcelona. E gosto de finalizações e cantos a favor do Real Madrid no primeiro tempo. Mais de 5,5 finalizações com mais de um escanteio. Inclusive, já mandei essa linha lá no grupo VIP, odd de 1,66. É uma linha bem interessante pra gente trabalhar, tá? O Real vem produzindo muitas finalizações e muitos escanteios. Porque, cara, Rodrigo, Mbappé, Vinícius Júnior é um time muito veloz e que joga muito pelas pontas, então produz muitos cantos e finaliza muito ao gol. Como falei, o Mbappé chuta de qualquer lugar. Então, é uma linha legal pra gente trabalhar. Fechou? Além da vitória do Real Madrid.
Outro confronto, Inter de Milão e Mônaco. A Inter já está classificada para a próxima fase, porém não entre os 8 garantidos, né? Ainda tem um saldo legal, mas pode ser eliminada, pode não se classificar. Os times que podem alcançar ela: Aston Villa, o próprio Mônaco, Feyenoord, Lille e o Brest. Então, existe a chance da Inter não se classificar entre os 8, até porque ela tem esse confronto direto com o Mônaco. O que eu gosto? Cara, acredito que a Inter não perca, tá? Eu gosto muito do time da Inter de Milão, sou meio suspeito pra falar. Quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu gosto da Inter. Por que eu gosto tanto da Inter, cara? A Inter é um time muito confiável e que sempre vem com odd interessante pra gente trabalhar. Você vê que o Mônaco enfrentou o Arsenal em Londres, a odd do Arsenal veio 1,30, cara. A Inter de Milão jogando em casa, sendo um time que eu considero mais confiável do que o Arsenal, odd de 1,60. Vocês veem por que eu gosto de trabalhar tanto a favor da Inter? Por quê? Como falei, é um time muito confiável e que vem com odds mais interessantes pra gente trabalhar. Então eu gosto do empate no Inter de Milão com a vitória. Apesar de ela não precisar vencer para se classificar, com a vitória ela garante no mínimo a 4ª melhor campanha, que é muito importante pro mata-mata. Então gosto do empate no Inter. O mercado de gols por conta do Mônaco é interessante, porém, cara, a Inter ela pode fazer esse jogo ser under, fazer 1-0 e controlar a partida. Então por isso eu vou ficar apenas no empate no Inter de Milão. Mas quem quiser buscar esses 2 gols por conta da necessidade do Mônaco de tirar essa vitória em Milão para conseguir uma classificação melhor, pode ser legal também. 17 horas, o primeiro poupa-tempo da Champions, Bayer Leverkusen recebendo o Sparta Praga, que é Leverkusen para vencer, gol no primeiro tempo, não tem muito o que inventar, tá? Leverkusen precisando vencer para se garantir aqui entre os 8 e o Sparta já eliminado. Outro cenário que é interessante, finalizações e cantos a favor do Leverkusen, mais de 6,5 finalizações, mais de um escanteio no primeiro tempo, também é uma boa pedida. Outro jogo, Juventus e Benfica. Cara, que Juventus eu não gosto muito de trabalhar, apesar de ela já estar classificada, e o Benfica que precisa pontuar para garantir a sua classificação, né? Ainda não está garantido, porque se ele perde, o Benfica, o Sporting e o Stuttgart pelo menos empatam, ultrapassam o Benfica na zona de classificação, e o Manchester City vencendo. Obviamente é uma combinação bem difícil de acontecer, mas existe a possibilidade do Benfica ser eliminado e a Juventus querendo uma classificação melhor, ainda sonhando de forma remota com uma classificação entre os 8. Mas aqui, cara, é um jogo bem difícil, tá? Vou te falar, pré-live eu não faço nada aqui, talvez não ao vivo, mas pré-live é um jogo bem difícil de trabalhar. 17 horas, confronto direto, Stuttgart e PSG. O primeiro cenário que eu gosto aqui é gols, cara. Mais de 1,5 para colocar no bilhetinho, 1,33, cara, eu gosto, tá? Acho uma linha bem interessante. O mercado tá precificando o jogo como under, né, cara? 1,33, um confronto direto aqui, onde o empate elimina o Stuttgart praticamente, porque ele vai depender de uma derrota do City, cara, um empate. E vocês vão ver que o City tem um confronto favorável. Então, o Stuttgart não vai jogar para empatar, o Stuttgart vai jogar para vencer. Então, cara, é um jogo pré-live que eu acredito que seja over. Pode ser que no ao vivo não seja, por conta do jogo do Sporting, do jogo do Benfica, ou do jogo do City, dependendo do resultado. Pode ser que os dois joguem pelo empate em algum momento, mas pré-live, cara, eu acredito que os dois times vão começar buscando o resultado. Ninguém vai querer correr o risco de uma eliminação, vai jogar para buscar o resultado. Então, para mim, o melhor cenário aqui é gols. Gosto também de finalizações na partida, 23,5 finalizações. É que a odd agora caiu, né? Quando fui pegar, era o 23,5, agora já tá no 25, aí eu já acho mais esticado, aí já não tem tanto valor para mim. 23,5 finalizações era interessante. Se caso na sua casa de aposta você olhar lá e tiver 23,5 finalizações com odd mínima de 1,60, é interessante, mas eu acho difícil. Mas esse mais de 1,5 para mim é a melhor pedida na partida. Outro jogo, aqui também outro poupa-tempo, tá? Manchester City e Bruges, aqui para mim é Manchester City para vencer, e Manchester City para fazer 2 gols no jogo. Manchester City deve começar com tudo, pressionando o Bruges. Bruges praticamente classificado, mas, como falei, depende aqui, ó, desses outros times, depende do resultado das outras equipes aqui. O PSG e o Stuttgart, se o City vencer com um empate, eles se classificam. Por quê? Eles ultrapassam o Bruges. Então, cara, tudo depende do cenário no ao vivo. Depende do que estiver acontecendo nas partidas. Então, vamos ficar de olho, tá, cara? Para live, eu gosto do Manchester City para vencer, Manchester City para marcar 2 gols, gol no primeiro tempo, e gosto de finalizações e cantos a favor do Manchester City, 6,5 finalizações e 2 escanteios do City no primeiro tempo. Fechou? Outro poupa-tempo, Bayern de Munique e Slovan Bratislava. Aqui não tem muito o que inventar. O Bayern já classificado, ainda quem sabe buscando uma vaga aqui entre os 8, e os Bratislava, pior time da Champions, mas olha essas odds, cara. Baixíssimo. Aqui o único cenário que tem é Bayern de Munique para vencer no primeiro tempo. Não tem muito o que inventar. Sturm Graz e Leipzig. Aqui, para mim, tô fora. 2 times já eliminados, não vou buscar nada.
Lille e Feyenoord, aqui é um confronto interessante. Os dois já estão classificados e ainda sonhando aqui com uma vaga entre os 8. Que para mim é um confronto que pode ser legal para gols. Mais de 1,5 aqui é uma boa pedida, dois times que vêm cumprindo muito. Não vou esticar tanto a linha, mas 2 golzinhos eu acho interessante aqui, tá? Salzburg e Atlético de Madrid. Salzburg já eliminado, uma das piores campanhas da Champions, e o Atlético de Madrid já classificado, querendo garantir a sua campanha aqui entre os 8, que eu gosto do Atlético de Madrid para vencer. O time do Salzburg bem limitado essa temporada, pegou o Real Madrid, tomou um sapeco. O Salzburg perdeu de todo mundo, cara, só surpreendeu vencendo o Feyenoord fora de casa. O resto perdeu tudo e acredito que vai perder mais uma vez pro Atlético de Madrid. Fechou? Barcelona e Atalanta, aqui é jogo difícil, o time da Atalanta é encardido, mas o Barcelona vem jogando muito. É um time que eu gosto bastante de ver jogar, jogando muita bola. 2 equipes jogando aqui pela classificação. Entre os 8, o Barcelona já está garantido, mas ainda sonhando com a liderança, ou pelo menos para garantir a sua vice-liderança, e a Atalanta precisando do resultado para se garantir entre os 8. Que para mim é jogo para gols e para o Barcelona não perder. Dupla chance Barcelona, juntando com mais de 1,5 é uma boa pedida. Empate no Barcelona para quem gosta também é interessante. Apesar da Atalanta ser um bom time, cara, eu confio mais no Barcelona, é um time que eu gosto mais de ver jogar. Se a gente olhar aqui, a Atalanta vem de 2 vitórias, mas vinha num momento de oscilação. E, como falei, confio mais no Barcelona, é um time que joga muito, pode ser interessante trabalhar finalizações e cantos a favor do Barcelona no primeiro tempo, é um time que joga muito forte em casa, então pode ser um bom cenário também. E para encerrar, Aston Villa e Celtic, Aston Villa que já está classificado no mínimo aqui entre os 24, e o Celtic também está classificado aqui entre os 24. Porém, Aston Villa, com uma vitória, cara, ele vai ter muita chance de se classificar aqui entre os 8. Porque, como falei, a Atalanta enfrenta o Barcelona, tem grande chance de não vencer. Então, com uma vitória, o Aston Villa vai ter uma chance muito grande de se classificar entre os 8. Então, gosto do empate no Aston Villa. Mais time que o Celtic, e gosto de finalizações e cantos a favor do Aston Villa no primeiro tempo. Inclusive, já mandei lá no grupo VIP também. 5,5 finalizações Aston Villa, 1 escanteio Aston Villa e under finalizações e cantos a favor do Celtic. Eu acredito que um domínio muito grande do Aston Villa já no primeiro tempo. Fechou? E para encerrar nossos jogos, a gente vai para o Campeonato Paulista. Como falei, é o único estadual que eu tô acompanhando mais a firme, tá? A gente tem clássico no Rio, Botafogo, tem o Vasco visitando o Marica, mas o Vasco provavelmente deve jogar com o time misto aqui, jogou 2 jogos com o time titular, agora pode ser que dê uma poupada. O Botafogo vai fazer a estreia dos seus titulares, mas como por ser estreia não vou trabalhar, então vou trabalhar apenas o Paulista aqui. Vamos lá. Primeiro jogo, 19h45, a gente tem a Ponte Preta recebendo o Corinthians que vem de uma sapatada pro São Paulo, tá? Vocês sabem que eu sou corintiano, mas cara, que partida do Corinthians, tá? Na verdade, o primeiro tempo foi equilibrado, mas no segundo tempo, o São Paulo macetou o Corinthians. O Corinthians não encontrou o Lucas em campo, o Lucas destruiu. É o que eu gosto, que o Corinthians provavelmente vai jogar com um time misto, tá? O Ramon Dias já falou que provavelmente vai voltar ao rodízio agora, jogou apenas esse jogo com os titulares, vai preservar alguns jogadores novamente. O Corinthians vinha de 10 vitórias consecutivas, perdeu do São Paulo, e a Ponte que está invicta na competição, vem de 3 empates e 1 vitória. O que eu acredito aqui? Acredito que o Corinthians não perca, mais time que a Ponte Preta, mesmo jogando misto. Empate no Corinthians é o máximo que eu pego nessa partida. Fechou? E para encerrar, Portuguesa recebendo o São Paulo que também deve poupar alguns jogadores, fez 2 jogos com o time titular, venceu o Guarani e venceu o Corinthians com o time titular, pode ser que poupe alguns jogadores aqui contra a Portuguesa, que ainda não venceu na competição, porém mesmo misto, cara, acredito que o São Paulo não perca a Portuguesa, tá? Empate no São Paulo aqui para mim é o que eu trabalho aqui nesse jogo. Se tiver titular, dá pra gente trabalhar a vitória, assim como o jogo do Corinthians, porém, como eu acredito que podem ir misto, para quem vai fazer pré-live, um empate anula é uma boa pedida. Fechou? Então, encerrados os nossos jogos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que é a forma de você contribuir com o meu trabalho. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui, trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixo entradas por lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. E antes da gente ir pro bilhete, quer fazer parte do grupo VIP, receber todas as apostas que eu faço na minha banca pessoal, o primeiro comentário fixado tem um link para você poder adquirir. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. E se você não gostar, após adquirir, você tem 7 dias para pedir o seu reembolso. Então, é muito tranquilo para vocês. Você pode adquirir, acompanhar o trabalho. Pô, gostei, continuo. Pô, não gostei nesses 7 dias. Pede o reembolso e você será reembolsado. Fechou? Então, agora no final do vídeo, vou deixar o bilhetinho para vocês. Tamo junto e eu fui! Pessoal, para hoje eu vou trazer uma duplinha pra gente. Primeiro jogo,
Leverkusen para vencer o Sparta Praga e para a gente ter um golzinho no primeiro tempo. E o segundo jogo no Manchester City é a mesma entrada, Manchester City para vencer e para a gente ter um golzinho no primeiro tempo. Essa é a nossa dupla no total de 1,80 de odd. Tamo junto e eu fui!